A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu para curar. Mãos que um dia ele estendeu para salvar. Mãos que um dia ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. Furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu para curar. Mãos que um dia ele estendeu para salvar. Mãos que um dia ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas,
precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Amém, amém. Livre, livre estamos. Já falou. Obrigado. Tenham paciência, eles estão ajustando o ar-condicionado. A gente sentiu que dá uma aquecida aqui, né? E teria algum problema se abrir os vitrôs um pouquinho aí, irmão? Tem problema? Não é bom não, né? Eles estão ajustando aí, né? Então, praticamente 50 anos de ministério, primeira vez que tem ar-condicionado na igreja onde eu estou, né? Então, para mim, não tem problema. Eu sigo de toda forma, né? Amém? O pastor Antônio Eudes está dizendo que o seu irmão Manuel Bezerra e mais 4 irmãos estão conosco neste culto. Fique de pé, por favor. Irmão Manuel Bezerra, não vi. Ou estão lá em cima, né? Tá bom. Agora, nós vamos, mesmo assentados, aos Romanos 14, 17, 18, 19. É a escritura oficial deste regional. Inclusive, nós copiamos lá de São Pedro, do Encontro de São Pedro, o inário, lembrança, para cada um levar também. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém? Você tem paz? Você tem alegria no Espírito Santo? É isso que me interessa. Este é o Evangelho. Amém? É isso que a mensagem veio produzir em nosso coração. Paz, alegria do Espírito Santo. Edificando um ao outro. Tudo para a edificação. Muito bem. A gente vai chamar o pregador agora. E eu pergunto, tem alguma coisa que falta para a gente avisar aqui? Está tudo certo? Eu preciso da ajuda de todos vocês, né? Preciso. Mesmo da audiência. Pastor, está faltando isso, aquilo, né? Muito bem. E aí, irmão? Tá? Começando? Normalizar, tá. Pastor Wesley, eu esqueço o sobrenome dele, é Rodrigues? Rodrigues. O pai dele é o pastor Aparecido. Rodrigues? Cadê? Vital. Fica em pé aí, com toda a vitalidade, né? Ele tem o irmão dele, que é o Levi. Cadê o Levi? Ele está viajando a serviço da voz de Deus, né? Muito bem. Irmão William, e aí, avivado. Deus abençoe. Somente crer, tudo é possível, somente crer.
pastor da igreja em Indaiatuba. Boa noite com Jesus. O Senhor continue nos abençoando. Estamos muito felizes, alegres por estarmos em mais um encontro regional, não é? E desta feita, em uma igreja muito especial, um lugar maravilhoso, não é? Que o Senhor Jesus nos deu, não é? Para todos nós, né? Ouvimos nesta manhã que este lugar foi dado para todos nós. Isso já deve nos manter em justiça, paz e alegria, né? Aqui também, ainda na mensagem discernindo o corpo do Senhor, parágrafo 85, parte dele também, parte final, o profeta diz assim, ó: estamos nos últimos dias, não discernindo o corpo do Senhor, dividindo-se, aparentemente não tendo a fé. Este é, em verdade, o tempo quando necessitamos uns dos outros, exatamente agora. Nós precisamos uns dos outros. Vocês, profeta dizendo, vocês necessitam de mim e eu necessito de vocês. Deus necessita de ambos. Glória a Deus. Eu necessito de você, você de mim, e Deus necessita de ambos. Aí o profeta diz: unamos nossos esforços e nossos corações como um. Não pensemos por ser, e daí o profeta diz o nome das denominações, nazarenos, peregrinos, mas nós trazemos para nós, sempre que o profeta fala dos denominacionais, né, das igrejas, você traz para você, trazemos para nós, não pensemos que por ser da igreja da cidade tal, do ministério tal, somos todos um corpo e precisamos uns dos outros. Pastor Cleomar precisa do pastor Adil precisa do pastor tal. Todos nós precisamos uns dos outros. Aleluia. E o profeta diz: unamo-nos nossos esforços. As horas são difíceis, a igreja do Senhor está indo avante. Unamos os nossos esforços, os nossos corações como um. Não pensemos que por ser nazarenos, peregrinos, ou o que for, somos cristãos. Vamos discernir o corpo do Senhor e estender o braço de ajuda ainda ao mais vil pecador. Quanto mais ao irmão que faz parte do corpo de Cristo, a irmã, isso tira as diferenças, né? Vamos discernir o corpo do Senhor e estender um braço de ajuda ainda ao mais vil pecador e trazer ao redil. Esta é a minha humilde oração. Oração do nosso profeta para nós. Nós vamos ler a Escritura. Vai ter um hino, pastor? Tem hino? Não?
Epístola do Apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, através da Tua santa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Meditando aqui na mensagem Dia da Vitória, parágrafo 51 em diante, o profeta diz assim: agora grandes dias de vitória, pensando nas épocas, vamos apenas voltar, poderíamos ir bem atrás, mas vamos apenas voltar até Moisés. E o profeta nos mostra alguns exemplos de dia de vitória. Ele diz: Moisés teve um tempo que ele desceu para um grande combate, porque a igreja em si mesma havia esquecido a vitória. Este é o problema com a igreja hoje. Já esquecemos faz muito tempo de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esquecemos que Deus é um curador, que pode curar o enfermo. Nós esquecemos que o batismo com o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e dado de geração em geração para qualquer um, quem quisesse podia vir. Esquecemos aquilo há muito tempo atrás. Mas o Senhor tem nos lembrado, desde que você aceitou esta mensagem, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Ele tem cuidado de nós, curado os enfermos, solucionado os problemas. A igreja do Senhor está seguindo adiante. Israel também te havia esquecido. Por causa disso, eles ficaram escravos no Egito. Eles ficaram satisfeitos lá embaixo no Egito. E então se tornaram escravos. E agora, aqui estava Moisés, que desceu com seus próprios afazeres intelectuais, ou realizações intelectuais, para tentar sobre a força militar, para tirar Israel. E ele falhou em fazê-lo. Deus usa o seu próprio plano, o seu propósito, de acordo com a sua vontade perfeita. E ele não é realizado através de realizações intelectuais. Moisés até que tentou, com a sua força, mas ele teve que ir para o deserto.
encontrar com a sarça ardente depois de 40 anos e então estar de acordo com a maneira que Deus queria que ele estivesse para então cumprir o seu propósito. E o profeta diz: mas apenas uma palavra. Ele tentou com a força militar e falhou, com as realizações intelectuais e falhou. Mas apenas uma palavra de Deus. Lá atrás no deserto, ferveu a coisa toda novamente. O que aconteceu com Moisés? Ele colocou suas lentes em foco. Às vezes precisamos colocar nossa lente em foco. E uma palavra de Deus, basta uma. Oh Senhor, vivifica uma palavra no meu coração, no seu coração, e isso pode fazer toda a diferença. O que aconteceu com Moisés? Ele colocou suas lentes em foco. O único propósito de Deus não era, veja, o propósito de Deus para Moisés, o único propósito de Deus não era para casar com esta linda garota de cor etíope lá atrás, e se estabelecer, e ter filhos, e cuidar das ovelhas de seu sogro. Parecia que estava bom, né? O profeta disse que ele estava casado com uma linda garota de cor etíope, mas a missão de Moisés não era para isso o propósito de Deus. O profeta dizendo, o único propósito. Moisés tinha uma missão. Moisés tinha um trabalho a ser feito. Mas sua missão era libertar os filhos de Deus, tirando-os daquele cativeiro. Isso fala muito conosco, com os ministros. Deus tem um propósito com cada um de nós. Eu estou com os irmãos em Datuba, e deve ser uns 15 irmãos lá, né, irmão Josias? O irmão Josias está ali com a irmã Leda, congrega conosco. Amanhã vem uma van. Então, os 15 irmãos, mais as crianças. Aquele é o propósito que Deus colocou para nós executarmos. E nós devemos fazer com alegria e não gemendo. Porque uma alma vale mais do que 10 mil mundos. 20 mil mundos, diz o profeta. Eu estava meditando, pastor Adil, antes de subir aqui nesta plataforma. Meu Deus, nós estamos representando a maior mensagem que Deus enviaria, como um carteiro da mensagem que Deus enviou através do 7º anjo. Subir nesta plataforma onde Deus tem usado o servo do Senhor há 45 anos, com uma postura tão linda, onde pastor Joaquim Gonçalves pregou. Meu Deus, que responsabilidade! E quando você sobe numa plataforma na sua igreja, às vezes são alguns irmãos. Qual é a nossa missão? Não era apenas o pastor Adil casar com aquela linda senhora ali, com todo respeito, né? Sua esposa, sua família. Mas, quantas almas neste estado, quantas pessoas têm sido levadas a encontrar com aquele grande sol que ouvimos nesta manhã.
Foi para isto que ele nasceu. E cada um de nós nascemos para algo, não apenas os ministros. Você nasceu para algo. Você nasceu para crer nesta mensagem. Deus tem nos abençoado, aleluia, graças a Deus. Ele tem nos curado, aleluia, louvado seja Deus. Ele tem nos abençoado nos negócios, no trabalho, seja o que for que você for fazer como um filho de Deus, Ele te levantou, Ele te abençoa. Mas, além de tudo isso, você nasceu para um propósito. Não negligencie este propósito. Você nasceu para ser parte do corpo de Cristo na terra hoje. Moisés nasceu para aquele propósito. Aquela montanha não está ali só por estar. Irmãos, o profeta está dizendo a montanha não está ali só por estar, tem um propósito dela estar ali. Aquela árvore foi colocada ali para um propósito. Já pensou que você foi colocado, talvez, naquele trabalho para um propósito? Para testemunhar que Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente, com a sua vida, com o seu testemunho. Tudo tem um propósito. Tem que servir. E estamos aqui para um propósito. Oh, o pastor diz que fica um pouco mais leve, né? Assim, ministério. E quando nós fomos colocados para um propósito. Então, as lutas, como vimos aqui, as provas, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que é provado no fogo. O irmão Brana nos mostra. E aqueles homens que pegavam lá o ouro, né? E eles tinham que lapidar ele para tirar as escórias. E Deus permite provas, porque você tem que ser lapidado. Então, viva feliz, alegre. Paz, justiça, paz e alegria. Mas e as provas? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo. Nós temos o bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, talvez seja para... Estamos aqui para um propósito. Aí o profeta diz assim, talvez seja para testificar para uma pessoa e salvá-la. Oh, glória a Deus, se for para salvar uma pessoa... Eu estou indo lá para Indaiatuba, eu falo para os irmãos, às vezes saio bem cedinho e chega lá e eu faço a escolinha das criancinhas lá. Meu Deus, eu saio a 3 quadras da igreja de Campinas. É tão bom estar lá. Nós nascemos lá, né? No ministério do pastor Cleomar, é tão bom estar lá. Eu saio de 3 quadras da igreja de Campinas e vou para Indaiatuba. Mas... se for para salvar uma daquelas criancinhas, se esta é a minha missão, que eu possa cumpri-la. Que nós possamos cumprir a nossa missão. Talvez é para salvar uma pessoa. O irmão Brana fala aqui de Dwight Moody, não vamos ler. Aquela mulher, ela sentiu no coração dela que ela queria fazer algo. Deus levantou uma lavadeira, não é? Para aquele propósito. E ela chamou um pregador. E devia ser um pastor itinerante, algo assim. E ela pagou para o pastor. E ela alugou um lugarzinho. E ela fez uns folhetinhos. Olha como aquela mulher foi ungida a fazer algo.
E ela saiu entregando e ninguém quis o folhetinho. Ou quis e não importou, mas teve um garotinho que chegou para ela e falou: senhora, o que é isso daí? Ela falou assim: ó, vai ter um culto. Eu posso ir? Pode. Chegou na hora do culto, só tinha o pregador e a mulher. Parece que ela ficaria desanimada, né? Mas eu estou lutando, estou trabalhando, só tem ela, só ela era a igreja, os membros. E o pastor começou o culto, e aquele esfarrapadinho chegou, e assentou ali, e ele ouviu aquele culto, e aquele culto foi só para esse propósito. O Senhor Jesus, ele foi convidado para ir na casa de Simão. Nós estudamos essa mensagem dias atrás. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Irmãos, Jesus foi na casa de Simão porque ele tinha alguém para encontrar ali, que fazia parte do corpo de Cristo. Não era Simão, não era o lavador de pés. Que honra aquele homem perdeu. Esses convidados vinham, eles lavavam os pés. Ele perdeu a honra de lavar os pés de Jesus. Jesus entrou e ficou no canto, mas o propósito de Jesus estar ali era por causa de uma mulher de má fama. Uma mulher de má fama. Foi por isso que Jesus foi lá. Aquela pregação, aquele culto mexeu com Dwight Moody. E ele se converteu. E o profeta disse que ele ganhou mais de 500 mil de almas para Cristo. E aquela mulher estava contada nisto. Ela estava cumprindo o seu propósito. Agora observe. Moisés, ele foi atrás, ele focalizou suas lentes. É hora de nós focalizarmos as nossas lentes. O que resta mais? Por tudo que já passamos, que você já passou. Mas veio tantas provas nesses últimos tempos para a igreja do Senhor, que... Não, irmão, você está com a lente desfocalizada. Os pastores falaram hoje de virar a página, que virou a página. É focalizar, é isso mesmo. Focalize sua lente. Há algo grande nos esperando, do qual você faz parte. Este algo grande não é um grande avivamento, um grande homem. Não existe grande homem. O avivamento já está em você. O grande, a mensagem. Agora nós estamos esperando algo grande. Ah, sim. Mas com nossos corpos transformados. Então, veja. E ele foi atrás e ele focalizou a sua lente. Focalize sua lente. E viu que aquele era o programa de Deus. A coisa fica mais leve, mais fácil quando você olha através da lente focalizada, porque o Espírito Santo nos leva a olhar o programa de Deus. E daí você começa a entender que tudo faz parte do que Deus previu, mesmo que você não entende. Nós olhamos para os acontecimentos no nosso país e você focaliza no programa de Deus e você vê assim, tinha que ser do jeitinho que foi, porque estava dentro do programa de Deus e a igreja tinha que estar com a lente ajustada e os nacionais continuaram e o regional continua. Focalize. Se você focalizar sua lente, você não vai ficar desanimado.
você não vai ficar, não estou suportando mais. Focalize sua lente. Focalize sua lente. E então, agora observe, Moisés, ele foi atrás, ele focalizou suas lentes e viu que aquele era o programa de Deus, o que ele teria que fazer, e ele desceu, e ele lutou duramente. Quando você focaliza, então, aí você tem força. Moisés estava com 80 anos, mas aí ele desceu com força. Que força? Um velhinho assim, com um cajado na mão, torto. Aquele cajado fez muita coisa. Aleluia. Ele teve muitos grandes combates, mas uma de suas grandes batalhas, eu gostaria de trazer isto, quando ele havia realizado, mostrando sinais e maravilhas através de coisas diferentes que Deus havia lhe mostrado. Ao falar a palavra, aquilo se tornava matéria e acontecia. A mesma coisa temos hoje. Fale a palavra sobre o enfermo e a observe curar. Hoje, para agora, para hoje, nós temos visto tantos testemunhos e hoje ouvimos um testemunho do pastor Luiz Carlos Marques. O pastor Adil não estava se sentindo muito bem por uns dias, não é? E o pastor Luiz Carlos Marques veio aqui em São Paulo, não encontrou com o pastor, voltou para a cidade dele, São José dos Campos. Mas ele tinha algo dentro dele que ele tinha que fazer. Ele teve que voltar aqui no outro dia e ungir o pastor. Não é? E o pastor está aí bem, graças a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu creio nisso. Você crê nisso? Quando você passa aqui no final do culto, às vezes você vem com essa intenção, como o pastor disse ontem, e você é ungido e alguém ora por você, creia nisso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua curando. O ministério do irmão Brano está aqui, ele continua aqui. A unção do ministério está aqui, está na mensagem. Está no corpo de Cristo. Fale a palavra sobre o enfermo e observe curar. Faça essas outras coisas que a palavra de Deus falou através de lábios humanos. Se disseres a este monte, mova-te, e não duvidares, mas creres no que disseres, acontecerá. Terás o que disseres. Assim disse Jesus. Agora cremos nisto, e o profeta diz, e se segurem nisto, e tomem isto, e creia nisto. Amém. Aleluia, eu creio. Vamos dizer, eu creio. E agora Moisés havia feito aquilo, e ele desceu ali, e Deus havia provado estar com ele, mas depois de tê-lo reunido, Deus... Agora o profeta diz assim, parágrafo 55. Isso parece com a vida cristã. Se a pessoa não está absolutamente centralizada em Cristo, por isso que precisamos focalizar, ajustar o foco da nossa lente. Focalizar se a pessoa não está absolutamente centralizada em Cristo, a vida cristã parece reter muitas decepções. Mas estas decepções são a vontade divina de Deus acontecendo por nós. Aí a vida fica mais fácil, não fica? Tem decepções? Tem. Olha, estava no programa de Deus. Mas com decepções? Sim, está no programa de Deus. De alguma forma está contribuindo para o seu bem. São a vontade divina de Deus acontecendo por nós. Agora, não parece que isto seria aquilo. Parece ser o contrário, né? Sou um cristão, então eu não preciso ter provas. Eu sou filho de Deus. Mas ele deixou as provas
os problemas, as decepções, como parte do processo da nossa vida aqui na terra. Agora não parece que isso seria aquilo, mas é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele nos deixa chegar ao rio para ver o que faremos. Moisés guiou os filhos de Israel diretamente para o caminho do dever, e o exército de Faraó estava atrás dele, e a poeira se levantando de 500.000 de homens, olha que prova, do exército, e aqui estavam 2 milhões de judeus desamparados, sem nada ali, de pé, homens, mulheres e crianças, e assim por diante. Volta para lá, vai lá no dia. De frente o mar, atrás, o profeta dizendo aqui, 500.000 de homens do exército, e a poeira subindo. E agora? E o mar vermelho o havia barrado, e o mar morto o havia cercado. E não havia nenhum lugar para ir, vem? Mas Moisés teve um dia de vitória quando ele orou. Ele saiu e começou a clamar ao Senhor, e o Senhor disse: por que você está clamando a mim? Eu te comissionei para fazer isto. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastores, por que clamas? Ore. Eu te comissionei para fazer isto? Deus te comissionou para sentar num escritório e mudar o rumo de uma família? E às vezes nós ficamos nos sentindo sempre indignos que somos. Mas se nós fomos comissionados, há um ofício que está sobre cada um daqueles que são chamados para o programa de Deus. E você não precisa temer. E nós não precisamos de ter medo. Não. Nós podemos encarar com afinco. Diga aos filhos que sigam na linha do dever. Amém? Aí está você. Não clames a mim. Você está comissionado a levar estas pessoas para lá. Aleluia. Nós estamos comissionados a pegar esta mensagem como um carteiro e levar essas pessoas até as bodas do Cordeiro. Oh, que honra, que privilégio! Você não precisa de nada mais. Tudo que vai levar essas pessoas até lá é a mensagem que Deus nos enviou. Você está comissionado a levar estas pessoas para lá. Apenas diga-lhes para seguir em frente. É isso, meu irmão, minha irmã, jovens. Ajuste as suas lentes e siga em frente. Ah, mas está difícil. Siga em frente, não pare. Continue mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. As coisas deste mundo são vaidades. Salomão, o homem que Deus deu mais riqueza, no final ele diz, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Isso não nos faz pessoas desordenadas, pelo contrário. Você faz como João Wesley, né? Ganhe tudo que puder, economize tudo que puder, doe tudo que puder, não é isso? É isso. Ganhe o que puder. Então, isso não faz de nós pessoas desordenadas, não. Você trabalha, você busca, se Deus te dá aquilo que Deus te dá, que é para a glória de Deus, vai em frente. E Ele abençoa. Ele abre as portas. Oh, como Ele tem nos abençoado.
Vocês jovens, vocês podem... você vai estar muito difícil a faculdade. Não, pode ir, jovem. Cheio do Espírito Santo, você pode ir. As portas se abrem e você é um Daniel lá. Você é um Sadraque, Mesaque, Abednego. Com a unção do Espírito sobre você, moça. Aquelas moças de lá não vai fazer você se contaminar com os manjares deles, não. E você sai de lá abençoado, de cabeça erguida, como um privilegiado. Eu sou parte do corpo de Cristo na terra. Apenas ajuste sua lente. Foque sua lente. Ele já te colocou no que era maior. O restante é dessa vida aqui passageira. Você está comissionado a levar estas pessoas para lá. Ou apenas diga para seguir em frente. Permaneça corretamente no caminho do dever. Amém. Que coragem isso deve ser para a pessoa que está enferma. Você está enfermo? O profeta está dizendo assim, ó. Que coragem deve ser para a pessoa que está enferma. Apenas siga em frente. Apenas permaneça e siga em frente. Creia na sua cura. Creia na solução do problema. Oh, que coragem isso deve ser para a pessoa enferma. Que coragem isso deve ser para o apóstata. Volte e comece de novo. Oh, aleluia. Volte e comece de novo. Às vezes você está nessa condição de apóstata. Não ajustou o seu foco, mas ainda é hora, ainda é tempo, a hora é agora. Ajuste o seu foco, volte e comece de novo. Porque o corpo de Cristo não vai faltando nenhum membro. Nenhum. Permaneça na linha do dever. Abra os mares vermelhos. Abrir os mares vermelhos é obrigação de Deus. É obrigação de Deus. Aquilo que você pode fazer, você faz. O restante, aquilo que não está no nosso alcance, então Deus faz por nós. Ele nos mostrou quando ressuscitou a Lázaro, não é? Ele disse para as irmãs, tire a pedra. Tirar a pedra elas podiam, não é? Tirar a pedra o humano podia tirar, não podia? Ressuscitar Lázaro está fora do alcance do humano. Então aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Ajuste seu foco. Agora, o restante, Ele faz por nós. Aliás, Ele já fez por nós. Parágrafo 81. Então descobrimos e prosseguimos em frente. E o profeta repete, em frente. Foram os heróis. 3 vezes ele disse. Estou falando para você. Nós somos os heróis de agora. Você é o herói de agora. Herói. E aqui veio o tempo em que o capitão-chefe lhes havia enviado e eles tombaram no campo de batalha, grandes vitoriosos, e eles chegaram em seus dias de vitória e ganharam a vitória sobre o inimigo. E um dia ele parou o sol, e assim falando de Josué, e então ele disse, eu preciso de tempo, eu preciso de luz. Ele estava numa grande batalha, eu preciso de sol. E ele falou e o sol parou. Ele permaneceu no mesmo lugar por 24 horas. Até ele seguir, eliminou cada um dos seus inimigos e trouxe. Não lhes deram tempo para mobilizarem novamente. Ele continuou se movendo e mesmo assim Josué rendeu sua vida e se deitou no pó da terra. Mas quando este grande príncipe chegou, Cristo, aquele que Daniel viu, aquele grande guerreiro Daniel no meio de todos os problemas e coisas assim, o grande, onde se tivéssemos tempo poderíamos nos referir a ele. Não obstante, ele deitou no pó da terra e ele disse,
repousará a tua sorte naquele dia, mas tu, Daniel, tu levantarás novamente. Agora a promessa lhes havia sido dada para todos aqueles heróis, até que finalmente veio o tempo, naquela hora crucial, que isto deveria ser pago. Jesus veio à terra, Ele conquistou toda a enfermidade, Ele conquistou tudo. Agora, Ele devia conquistar a sepultura, Ele conquistou a morte. A morte não podia permanecer em sua presença. Ele nunca pregou em um funeral. Não, Senhor. A viúva de Naim saiu com seu filho assim, e ele parou e o ressuscitou. Oh, que coisa! Sim, Senhor. Ele provou que ele tinha poder sobre a morte. Aleluia! Agora, há mais dois inimigos, e este é a sepultura ali e o inferno, Hades e a sepultura. Então, naquele dia, quando ele morreu de tal modo que o sol parou de brilhar, e a terra teve uma prostração nervosa, as rochas rolaram pelas colinas e coisas assim, ele morreu. Ele desceu ao inferno, ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno. Na manhã de Páscoa, Ele conquistou a sepultura. Amém. Falar a respeito de um completo dia de vitória, um verdadeiro dia de vitória. Oh, os trouxe para fora, e não somente isso, mas quando ele saiu da sepultura, ele trouxe cativos que estavam ali. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, saiu da sepultura trazendo consigo todos aqueles heróis de lá do outro lado. Não sabe você que foi um grande tempo lá em cima aquele dia quando eles entraram naquele reino? O reino de justiça, paz, alegria. Que coisa! Entrou no reino de Deus, trazendo os santos cativos dali. Ele teve uma vitória completa, uma vitória completa. Ele trouxe os heróis mortos, ele trouxe Abraão, Isaque, Jacó, Jó, todo o restante deles, e os tirou da sepultura juntamente com ele. Ele captou, veja, ele chegou à terra e ele capturou a morte, ele capturou o inferno, ele capturou a sepultura. Aleluia! Ele capturou tudo, e agora ele ressuscita. Aleluia! Aleluia! Ele capturou tudo e agora ele ressuscita. Amém! O profeta devia estar religioso aqui, né? Ele ressuscita, amém, com seus santos consigo. E agora ele subiu ao alto e deu dons aos homens. Oh! Não foi só para eles lá que ele levantou e levou com ele. Ele ressuscitou, ele voltou no dia de Pentecostes, ele batizou lá e continua batizando hoje. Por isso que você é hoje selado com o Espírito Santo. Oh, ele subiu ao alto e deu dons aos homens. O que foi isto? Espadas. Colocou espadas em sua mão. O profeta está falando contigo mesmo, com você, comigo. Ele colocou espada em suas mãos. A palavra vem para conquistar. Ele tinha todo o poder quando ele estava aqui na terra. Jesus. Ele não foi pregar em nenhum funeral. Ele tinha todo o poder. E quando Satanás veio investir contra ele, o que foi que ele usou? Ele poderia ter usado qualquer outro poder, não é? Mas ele usou a mesma espada que ele te deu. Ele usou a sua palavra. Então você, jovem, você, irmã, irmão, você tem o mesmo poder, está na sua mão. Ele te deu essa espada, a palavra que vence o diabo, que vence as tentações. Ó, que coisa! Ele lhes deu aquelas espadas. Para quê? A palavra para conquistar o quê? Enfermidade, pecado, superstições, mal, para trazer cada criatura viva que deseja viver, trazendo cada uma delas para a realização, pois
porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Aleluia. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Aleluia. Enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. A cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque